Bom, vamos mergulhar fundo nisso. Boas-vindas a mais uma das nossas análises visuais. Hoje o foco recai sobre um estudo científico muito singular. Sabe, aquele tipo de pesquisa que nos faz repensar o comportamento humano e como a nossa mente processa eventos extremos. O nosso objetivo aqui é desvendar aquelas engrenagens complexas que nos fazem agir, ou muitas vezes ficar totalmente imóveis, mesmo quando a gente vê eventos destrutivos acontecendo a quilômetros de distância das nossas casas. Para embasar toda essa nossa conversa, a gente traz aqui o material de origem. Trata-se de um artigo científico brilhante, um estudo detalhado intitulado Impact of Experiencing the Destructive 6 February 2023 Earthquakes. Ele foi publicado agora, no ano de 2025, no periódico super conceituado International Journal of Disaster Risk Reduction. A pesquisa foi liderada pela autora Sidika Tekeli Yesil, junto com uma equipe de especialistas de universidades e institutos de saúde pública lá da Suíça e também da Turquia. E olha, antes da gente mergulhar nos dados, eu convido quem nos acompanha a curtir, compartilhar e seguir o canal. Isso ajuda muito a difundir informação de qualidade e com base científica, né? E manteremos aqui um tom acadêmico muito respeitoso e equilibrado, focando estritamente no que a ciência nos mostra. Então, a nossa agenda de hoje cobre 6 pontos bem diretos. 1. A introdução ao artigo científico. 2. A metodologia de pesquisa. 3. O impacto psicológico observado. 4. As mudanças na preparação domiciliar. 5. Os fatores que impulsionam a ação. E, por fim, o ponto 6. A relevância e as considerações finais. Começando pela parte 1, Introdução ao artigo científico e a contextualização do evento. Bom, para a gente entender o cenário, em fevereiro de 2023, a região leste da Turquia foi atingida por terremotos fortíssimos. E aqui é fundamental a gente ressaltar que tratamos esse evento estritamente como um desastre ambiental, tá? Não apenas um evento incontrolável da natureza, até porque o impacto humano tem tudo a ver com a infraestrutura e as vulnerabilidades do local. Mas o foco desse estudo não é exatamente onde a terra tremeu, e sim Istambul, no noroeste do país, a centenas de quilômetros de distância do epicentro. Istambul é uma cidade gigante, muito populosa, que, segundo especialistas, também aguarda seus próprios eventos sísmicos no futuro. Muita gente lá tinha parentes na área afetada e acompanhou tudo de perto pelas notícias. E é exatamente essa população estudada, pessoas que não viveram o desastre diretamente, mas que testemunharam tudo de longe. Vamos avançar para a parte 2, a metodologia de pesquisa e um olhar único de antes e depois. Isso nos leva à grande pergunta do artigo. Como a experiência indireta de um desastre ambiental altera o nosso comportamento preventivo? A psicologia tem um nome para isso, que é experiência vicária, ou experiência indireta. É quando a gente vivencia o choque emocional, o medo e o impacto através da mídia, conversando com amigos e familiares afetados, ou seja, acompanhando os relatos sem que a nossa própria casa tenha sofrido um único arranhão. E a grande sacada, a genialidade mesmo desse estudo está no que os cientistas chamam de desenho quase experimental. Por uma tremenda coincidência científica, a equipe já tinha entrevistado 400 domicílios lá em junho de 2022, justamente para avaliar o nível de preparação para terremotos. Aí, depois do desastre ambiental de fevereiro de 2023, os pesquisadores voltaram exatamente nas mesmas 400 casas no verão de 2023. Isso é incrível porque permitiu uma comparação real, sem depender da memória das pessoas sobre o que elas achavam no passado. Eles avaliaram moradores de 4 distritos diferentes, o que reflete bem a diversidade econômica e geográfica da cidade. Chegamos na parte 3, o impacto psicológico observado e as mudanças de mentalidade. Olha que interessante o que os dados mostram aqui. Um mito bem comum acaba caindo por terra. A gente poderia pensar que ver tanta destruição de longe faria as pessoas simplesmente desistirem, né? Bater aquele desespero. Mas a pesquisa mostrou o exato oposto. Houve uma queda enorme no que eles chamam de fatalismo, que é aquela crença de que os danos são obra do destino e não há nada a fazer. Acompanhando o desastre, a percepção de risco disparou, claro, mas ao mesmo tempo as pessoas perceberam que construções mal feitas e a falta de preparo foram determinantes. Elas viram na prática que ações concretas poderiam sim salvar vidas. Isso diminuiu bastante a sensação de que o destino já estava selado. Mas tem um contraponto fascinante que o estudo documentou. Os pesquisadores mediram uma habilidade chamada enfrentamento orientado para a ação. Em termos simples, é a confiança geral que uma pessoa tem para resolver os desafios do dia a dia. E, paradoxalmente, por mais que as pessoas quisessem se preparar mais para terremotos, a confiança geral na própria capacidade de lidar com os problemas da vida acabou caindo depois do evento de 2023.
A proporção e a severidade daquele desastre ambiental foram tão imensas que geraram um sentimento profundo de choque e vulnerabilidade em toda a população. Indo para a parte 4. Mudanças na preparação domiciliar e a entrada em ação. Todo esse cenário psicológico que a gente acabou de ver se traduziu em respostas materiais muito claras. Os dados revelaram saltos reais nas ações físicas dentro de casa entre aquelas duas medições. Teve um aumento gigante nas chamadas medidas não estruturais, tipo fixar estantes imóveis pesados na parede para evitar acidentes. A preparação para a sobrevivência também cresceu muito, com a galera organizando kits e mochilas de emergência. Até o planejamento de fuga com a família melhorou. Mas, surpreendentemente, a preparação psicológica, ou seja, aquelas ações proativas para cuidar da saúde mental antes de um evento extremo, essa permaneceu totalmente inalterada. E agora a parte 5. Fatores que impulsionam a ação. Afinal, quem se preparou mais? A gente sabe que em Istambul, cada distrito tem uma combinação diferente de risco sísmico e condições socioeconômicas. O estudo provou que morar numa zona com alto risco físico de tremores foi um baita motivador, com certeza. Mas, detalhe, isso precisava estar junto com uma menor vulnerabilidade social. Trocando em miúdos, as pessoas precisavam ter dinheiro e condições materiais para comprar os kits de sobrevivência e contratar alguém para fixar os móveis. Ter só vontade, sem os recursos, não resultava em quase nada de novo na preparação. E aqui tem um dado super revelador: 2,6. A pesquisa destacou fortemente o papel das mulheres. Em toda a amostra documentada, as mulheres apresentaram uma probabilidade 2,6 vezes maior de tomar precauções adicionais em casa em comparação aos homens, isso logo após o desastre ambiental na região leste. Além de onde a pessoa mora ou do perfil demográfico, os pesquisadores também identificaram o principal traço psicológico ligado a quem realmente colocou a mão na massa. Lembra daquele conceito de enfrentamento orientado para a ação que a gente falou antes? Então, aqueles indivíduos que conseguiram manter essa habilidade em alta, ou seja, mantiveram um estado mental focado em resolver problemas sem se deixar paralisar pelo lado emocional, foram justamente os que transformaram a preocupação com o desastre ambiental em preparação física concreta dentro de casa. Chegamos na parte 6. Relevância e considerações finais sobre a construção de resiliência. O estudo faz uma afirmação muito profunda. Eu vou até citar diretamente o artigo aqui. Essas descobertas destacam uma oportunidade crítica para aumentar a resiliência da comunidade e a preparação domiciliar após desastres. O que os autores estão dizendo é que governos e defesas civis têm uma janela de tempo muito, mas muito estreita logo após um desastre ambiental acontecer em outra região. É exatamente nesse período que a população que assiste de longe fica altamente motivada, o fatalismo cai e a intenção de agir chega ao pico máximo. Perder essa janela é literalmente perder a melhor chance de salvar vidas em cenários futuros de abalos sísmicos. Bom, caminhando para o encerramento, é importante informar que todo o conteúdo apresentado nessa nossa análise é uma síntese automatizada, produzida com o apoio de inteligência artificial e baseada estritamente no material científico de origem que listamos. Nós reconhecemos imensamente a relevância social, acadêmica e humana de estudos de campo tão bem desenhados e precisos como esse artigo. Mais uma vez, convidamos todo mundo a compartilhar esse conhecimento, curtir o material e seguir o canal para apoiar o nosso trabalho. Para fechar, deixo aqui uma reflexão provocativa que é o coração desse estudo. Como toda uma comunidade reagiria e se prepararia amanhã se testemunhasse um desastre ambiental acontecendo hoje do outro lado do país? Lembrem-se, a informação é sempre a nossa primeira linha de defesa.